A paz do Senhor para você que for de paz, seja bem-vindo. Eu sou o Luiz e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um assunto que eu acredito que é pouco falado na internet e que é comum dentro das igrejas hoje em dia, que é a autoajuda. Você pode, você consegue, você é mais que vencedor. E eu quero trazer esse assunto de forma muito respeitosa. Isso não é um ataque pessoal para ninguém. Isso não é algo para difamar a imagem de alguém. Não é nada disso. São reflexões que eu quero trazer para você aqui e para que a gente possa pensar que rumo a igreja brasileira está tomando. Mas antes eu gostaria muito, né, de conhecer você. Então, se você puder colocar aqui o seu nome, da onde você está me assistindo, qual é o seu estado, a sua cidade, eu vou adorar te dar um alô aqui nos comentários. Vamos lá, vamos por partes. É impressionante como hoje em dia, quando você vai numa igreja, e aqui são variadas denominações não tradicionais, porque quando você vai numa igreja tradicional, você já percebe um padrão que ele se repete ao longo dos anos porque ela busca manter as tradições. Mas quando você vai em igrejas que são church, vamos dizer assim, né? Vou usar essa terminologia um pouco mais usual no nosso mundo cristão, você percebe que existe todo um contexto desde a hora que começa ali o culto até a hora que ele termina. E muitas dessas palavras, né, são de autoafirmação e autoajuda. Como assim? A gente vive numa sociedade que tem vários problemas psicológicos pela nossa rotina, infelizmente. Então a gente trabalha muito, está sempre atrás de uma qualidade de vida e isso, em termos gerais, acaba atrapalhando a nossa vida. Isso nos deixa ansiosos e a Bíblia fala em Mateus 6, né, que a gente não deve andar ansioso, mas infelizmente no mundo que a gente vive com muita rede social, muito celular e todo esse cotidiano nos deixa assim. As pessoas andam depressivas porque perderam a fé, a esperança, ficam remoendo o passado, enfim, são vários problemas psicológicos. Eu estou trazendo uma visão mais ampla sobre isso para que você entenda. E quando você chega na igreja, você não ouve mais palavras sobre salvação, sobre você se arrepender do seu pecado, você deixar uma prática e você viver uma nova vida em Cristo. Esse discurso ele foi mudado pelo, ó, você pode vencer esses desafios porque você é mais que vencedor. Então, ele tira um pouco o foco de quem é Jesus e coloca o foco no homem, que o homem, com a ajuda de Jesus, ele consegue. Mas a mensagem deveria ser o seguinte: eu só sou porque Jesus é. Você entende que é uma inversão de valores que é sutil, que muitas das vezes parece inofensiva, mas você se questiona, pô, Luiz, o que que tem de errado com isso? Eu não posso ir para a igreja, cultuar a Deus e sair dali motivado para uma semana de vitória, como as pessoas falam. Eu não posso ir ali querendo buscar mais de Deus e sair ali renovado. Você pode. Mas quando você pega a Bíblia, em nenhum momento, né, em boa parte do momento, você não vai ver, por mais que tenham textos como Josué 1:9, seja forte e corajoso, não temas, o Senhor é contigo. Muitas pessoas pegam textos soltos para fazer aplicações no nosso cotidiano. Mas quando você pega o contexto da Bíblia, das histórias bíblicas e aquilo que está ali, é a salvação através do arrependimento. E a graça, né, de Jesus. A graça de Jesus é que nos permite ser feliz. A graça que nos permite ter uma família abençoada. A graça que nos permite ter um emprego. Porque a única coisa que eu e você merecíamos era o quê? A morte. Então a gente acaba usando Jesus como um cartão de crédito. A gente acaba usando a nossa fé cristã, o embasamento bíblico, para o nosso bel prazer. Então é aquilo que eu acho que é correto.
não é mais o que a Bíblia fala. Então você vai nas igrejas por aí, é só você pode, você consegue, você vai ficar rico. E eu percebi um outro padrão, que além da autoajuda tem a questão da prosperidade, que se você não se você não sacrificar, se você não fizer algo, você não vai ser aceito por Jesus, e que a pobreza é do demônio, que se você não contribuir de alguma forma, você é praticamente descartável. Mas não, não funciona assim. Para você ser salvo, você não precisa dar, você não precisa. Para você ser salvo, você precisa apenas aceitar Jesus no seu coração e se arrepender dos seus pecados. E para você ser próspero nessa terra, você precisa entender um conceito de mordomia cristã, que é o seguinte: tudo que eu tenho não é porque eu sou muito inteligente, porque eu tenho 2 pós-graduações, porque eu trabalho em tal lugar, é porque Jesus me deu. Ele viu a capacidade de mim de gerir esses recursos. Então, por exemplo, eu posso usar aqui a parábola dos talentos. A quem mais ele deu foi quem tinha mais capacidade. Então, muitas das vezes, as pessoas elas não estão avançando na sua vida profissional e financeira é porque elas não têm o conhecimento adequado. Tá? Elas não estudam, mas os pastores e essa teologia dúbia acaba falando o seguinte: sabe por quê que você não é abençoado? Porque você não deu. E aí eu vejo tantas pessoas que tiram de dentro da sua casa. Eu já vi com os meus próprios olhos pessoas tirando do seu alimento, disso, daquilo, para botar na igreja, achando que é como se fosse um investimento. Eu coloco aqui e do outro lado eu vou ser abençoado. E o que que embasa essa autoajuda dentro das igrejas? Eu tô com meu celular aqui e só para eu ler de forma correta. O que é utilizado hoje nos altares das igrejas não é a Bíblia. Muitas das vezes são versículos, como eu falei para vocês, são versículos soltos com uma pitada de Bíblia, com uma pitada de um versículo e uma história. Então, o Davi, ele já não é um exemplo de um homem segundo o coração de Deus, ele é um exemplo de liderança, ele é um exemplo de alguém que foi lá, mudou o mindset dele e conquistou. Gideão, a mesma coisa. E assim, os grandes homens da Bíblia, eles já não são mais pessoas que Jesus levantou, pessoas que seriam incapazes para a sociedade, mas Deus, para provar o seu amor, levantou essas pessoas. Não, eles eram pessoas que, por causa da PNL, que é a programação neurolinguística, foram líderes, foram pessoas abundantes, pessoas que conquistaram. E o que é a programação neurolinguística? É um conjunto de técnicas e modelos de estudo que analisa como o cérebro, o neuro, funciona. Como processamos informações através da linguagem. Então, o processamento da linguística, tá? E como criamos padrões de comportamento, que é a programação, para alcançar os resultados desejados. Ela busca identificar e reproduzir excelência humana, permitindo alterar crenças e comportamentos para melhorar a performance da pessoa no âmbito pessoal e profissional. Então, olha aqui, ó. Ela busca identificar e reproduzir a excelência humana. Aí você vê o porquê que em boa parte dessas igrejas o homem é o centro e Deus é aquele que é a escada para ele conseguir, permitindo alterar a crenças e comportamentos. Então, hoje em dia, não se fala mais sobre você se arrepender dos seus pecados. Fala em você mudar essa crença. Não é mais sobre você criar vergonha na cara e mudar de vida. É sobre você mudar o seu mindset, você ressignificar as coisas. E não, eu não tô aqui falando como alguém que é perfeito. Longe de mim. Dos pecadores, talvez eu seja o maior. E o fato de eu me posicionar aqui na internet tem um peso ainda maior, porque eu tenho que vigiar. E talvez eu seja até mais cobrado. Porque eu decidi pregar o evangelho aqui da minha maneira, né? Assim, eu não sou nenhum teólogo,
eu não sou nenhum, uma pessoa assim que é um pastor, não sou nada disso. Eu sou um irmão em Cristo que decidiu compartilhar, mas eu faço isso com muito temor. Longe de mim achar que sou perfeito. Eu, como falei, dos pecadores talvez eu seja o maior e vou ser mais cobrado do que você. Mas eu não entendo que a Bíblia, que a palavra de Deus quer isso da gente. Quer que eu seja uma pessoa de alta performance, que eu seja uma pessoa que o meu nome seja soprado sobre a terra e que eu seja glorificado. Eu já vi isso, eu já ouvi isso da boca de pastores de líderes na internet, presencialmente. O Senhor vai te levantar, o Senhor vai soprar o teu nome nessa terra e você será conhecido. Cara, de verdade, a última coisa que eu quero é ser conhecido. Eu quero que o nome de Jesus aqui, ó, seja conhecido através da minha vida. Não é fácil. Eu, assim como você, sofro diversas tentações e minha carne treme muitas das vezes. E eu preciso me apegar em Jesus. Então a mensagem desse vídeo é simples. Perceba esses padrões e se você perceber e você tiver coragem, chegue e fale com o pastor da sua igreja, com um líder. Tenha essa coragem. Se depois de você confrontar isso e perguntar, melhor, pergunte o porquê que ele está falando dessa forma, por que ele está usando esses artifícios. Se você for taxado como rebelde, se você for taxado como alguém que está atrapalhando, fuja. Porque você está numa seita, você está num lugar onde o nome de Jesus não é glorificado e você não pode questionar as decisões. Então, se você não pode questionar ou buscar entender melhor as coisas, você está no lugar errado, tá? Muito obrigado a você que ficou comigo até aqui. Se você puder se inscrever aqui no canal ou ativar as notificações, eu agradeço muito. Eu sou o Luiz, que a paz esteja aí na sua casa. Até o próximo conteúdo. Valeu!